Bom, agora finalizando o capítulo 1, né, conceitos introdutórios, a ideia de se pensar na rotina empresarial como você está sempre lidando com decisões de financiamento, decisões de investimento e de capital de giro, né, no curto prazo, de uma forma mais global, mais abrangente, né, você da área financeira, de forma geral, você tem decisões de planejamento, investimentos, financiamentos, controle gerencial com indicadores, com uso de indicadores, e a gestão de risco, né? Risco de mercado, como por exemplo o risco das aplicações financeiras, né? Se você controlar ali o limite de risco a que você está disposto ou disposta, os riscos operacionais de forma geral na produção, no caso de uma fábrica, no caso de prestação de serviço a clientes, riscos macroeconômicos, né, efeito da macroeconomia, né, política de juros, política de comércio exterior, taxação, política de tributação, a política de câmbio, né, tudo isso influencia aí o seu dia a dia. Então é uma gestão de riscos econômicos. E os riscos financeiros, que seriam simplesmente um descasamento de fluxo de caixa por conta de variação cambial, né? E você não está protegido. Por isso a importância de você sempre pensar, né, a questão da proteção cambial, né, do hedge. Bom, tomando todas essas decisões nas suas respectivas searas, vamos sim trabalhar pela criação de valor econômico, né? Que seria a variação, criação de valor econômico, seria gerar um caixa maior do que todos os seus custos operacionais e também o custo de oportunidade do dinheiro, né? A gente tem que investir em ativos que geram caixa. Caixa líquido positivo, mas positivo o suficiente para fazer frente aos custos operacionais, não só operacionais, mas também os custos de oportunidade do dinheiro. Ok? Algumas coisas a gente fala como se fosse uma evangelização, né? Essa é a ideia. Vocês se acostumando com esses conceitos de geração de valor. Acho que a melhor visão que eu tive do conceito de geração de valor é um iceberg, né? Flutuante. Todo o valor da companhia está debaixo d'água. Se você tiver um volume suficientemente grande de recebimentos, esse volume vai conseguir fazer frente ao pagamento a credores, fornecedores, funcionários do governo e vai te sobrar aqui uma merreca. Essa merreca é só sua, ninguém mais tasca. Resta saber se essa ponta do iceberg ela é igual ou acima daquilo que você esperava. Você não pode dizer que não esperava, senão não tem como você medir o valor econômico de um empreendimento. Para você medir o valor, você deve trabalhar numa referência de valor, né? Você tem que ter na cabeça qual a referência de valor que você tem para aquela empresa, né? Então você percebe que eu montei um gráfico, eu trouxe do Ross. Percebe que o valor da empresa que não fui tão feliz, né? Talvez. Eu quero dizer aqui o seguinte: talvez esse eixo deva ser trocado, né? Se eu fizer isso aqui, talvez a maioria concorde. Tá aqui. Então, enquanto o valor foi negativo, enquanto o resultado aqui em cima eu vou botar. Tá bom. Beneficiário. A empresa. Não, tá certo. É aquilo lá mesmo. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: prestem atenção, vê se vocês concordam. A empresa vai tendo um valor à medida que você vai faturando mais, só que os sócios só vão ter
acesso a esse valor a partir de um determinado threshold, do termo em inglês, um ponto de referência, que no caso vai ser esse ponto aqui, ou seja, o nível de receita que eu tenho que ter tem que ser acima do vermelho, porque se for no vermelho, eu não vou estar gerando valor para o sócio. Tá bom? Essa figura aqui ajuda bastante ao longo do curso. Você pode sempre voltar nela. O que eu tenho aqui? Eu tenho aquele ciclo um pouco mais trabalhado. O ciclo lá, o primeiro ciclo lá do negócio, né, que eu mostrei no primeiro slide, é você captar recursos por meio de emissão de dívida e equity, né, que são ações. Essa captação vai te gerar um custo de oportunidade do dinheiro, que é calculado como uma média ponderada entre o custo da dívida, que é um juro determinado, né, e o custo de oportunidade do dinheiro dos sócios, que a gente vai trabalhar aqui, usar um modelinho chamado CAPM para precificar isso. E eu pego esse dinheiro, fonte de recursos, passivo patrimônio líquido, e aplico nos ativos da companhia. Esses ativos serão trabalhados, serão operacionalizados e serão capazes de me gerar receitas periódicas, semanais, mensais, trimestrais, semestrais, por aí vai. Essas receitas trazem com ela custos operacionais, gastos operacionais, que seriam, por exemplo, insumo, matéria-prima, embalagem, aluguéis, impostos, tudo que você pensar a gente bota aqui em custo operacional, exceto o custo de oportunidade do dinheiro. Quais sejam custo do credor, que é o valor dos juros pagos periodicamente, e custo de oportunidade do acionista. Esse a gente vai trabalhar lá na frente. Se por um acaso, depois de cobrar tudo isso, der algum valor positivo, a gente pode dizer que o EVA foi positivo, ou seja, houve geração de valor. Então você perceba que está tudo amarrado em finanças. Mesmo em lugares não tão desenvolvidos, mas sempre se tem como objetivo, mesmo que as pessoas nunca tenham estudado isso, está no subconsciente do ser humano a ideia de um EVA positivo, ou seja, uma empresa que me dá EVA zero, ela me dá lucro, dá um lucro contábilzinho, registrado lá na contabilidade, só que esse lucro veio modesto, né? Ele não veio da mesma magnitude de grandes resultados, né, nessa situação. Então você sempre vai trabalhar para que esse EVA seja positivo, ou seja, isso aqui choca com a concorrência perfeita. No mercado de concorrência perfeita, o EVA é zero, né? Por exemplo, durante muitos anos na década de 90 e 2000, as empresas de geração de energia elétrica nos Estados Unidos tinham um EVA nulo. Na média, o EVA era nulo, né? Estava bastante consolidado. Bom, aqui eu só detalho os custos operacionais e o custo de oportunidade do capital, né, que são os juros dos credores e o custo de oportunidade dos sócios. A diferença de tudo isso, receita menos custos, é igual ao EVA, Economic Value Added, ou lucro residual, ou lucro extraordinário, ou lucro econômico, tá bom? Então a gente fica por aqui. Capítulo 1 finalizado, conceitos básicos já ventilados. Nós agora iremos adentrar em alguns conceitos de juros, inflação, tomada de decisão, né, de investimento, VPL, taxa interna de retorno, esses conceitos ainda básicos, né, só que eu separei para um outro capítulo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.